queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora, multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era uma Vez uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era uma Vez uma Aprendiz. E o tema de hoje é o New Deal, o Plano de Recuperação Econômica. The New Deal, o Plano de Recuperação Econômica. O New Deal foi um plano de recuperação econômica iniciado em 1933, feito no governo de Franklin Roosevelt logo após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Roosevelt tinha como principal objetivo reerguer a economia norte-americana após a crise de 1929 por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ao contrário do que foi feito nos governos anteriores, quando não havia nenhuma regulamentação governamental, nas transições econômicas, o New Deal pretendia ampliar a ação do Estado na economia ao controlar a produção e realizar obras públicas para empregar aqueles que perderam seu trabalho por conta da crise. Aos poucos, o programa começou a dar resultados e a economia norte-americana voltou a apresentar números positivos. Resumo sobre o New Deal. O New Deal foi um programa de recuperação da economia dos Estados Unidos após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O programa pretendia ampliar a intervenção do Estado na economia ao regular as transações econômicas e a produção, como também realizar obras públicas para estimular a criação de empregos. As ações do New Deal seguiam as ideias econômicas preconizadas pelo economista John Keynes. A crise de 1929 provocou o derretimento da economia norte-americana e o empobrecimento de muitos norte-americanos. Os efeitos do New Deal colocaram em xeque as ideias liberais e reforçaram a presença do Estado na economia. O que foi o New Deal? Após longos períodos de prosperidade, a economia norte-americana foi impactada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A crise faliu empresas e desempregou milhões de pessoas, causando vários problemas sociais. Os republicanos perderam as eleições presidenciais de 1932 e o democrata Franklin Delano Roosevelt foi eleito para a Casa Branca propondo um programa econômico que recuperaria as finanças dos Estados Unidos e retomaria o seu plano de desenvolvimento. O New Deal, como foi intitulado o programa do governo Roosevelt, aplicou as ideias econômicas de John Keynes de maior intervenção estatal na economia. Até 1929, o liberalismo econômico fez com que os órgãos governamentais não fiscalizassem as transações econômicas e as movimentações financeiras feitas pela Bolsa de Valores de Nova York, a principal do mundo capitalista.
A proposta de Roosevelt para recuperar a economia norte-americana era aumentar a presença do Estado na economia ao fiscalizar as movimentações financeiras, controlar a produção para que as mercadorias estocadas pudessem ser comercializadas e executar obras públicas para acelerar a criação de empregos. Contexto histórico do New Deal. Até 1929, os Estados Unidos viviam um clima de euforia. A maior potência capitalista do mundo festejava os recordes de produção e êxito nas transações comerciais. A população foi incentivada a comprar ações na Bolsa de Valores, investindo suas economias. O American Way of Life, ou seja, o modo de vida norte-americano, transformou-se em sinônimo de sucesso e do pleno desenvolvimento dos Estados Unidos. O consumo em alta ampliava a produção agrícola e industrial. Esse consumo se baseou na compra de eletrodomésticos e automóveis. Além disso, a cultura participou deste momento de prosperidade vivido pelos norte-americanos. O cinema e o teatro começaram a ganhar espaço e a se tornar as principais atividades culturais da época. O êxito dos Estados Unidos foi projetado nas propagandas e a família sorridente, trabalhadora e consumista se tornou referência no país. Por outro lado, a Europa começava a reerguer-se dos escombros da Primeira Guerra Mundial e a não pagar os empréstimos feitos com os Estados Unidos logo após o final do conflito. Mesmo com essa mudança, a produção norte-americana manteve o mesmo ritmo acelerado e acompanhando o consumo. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 afundou a economia norte-americana em uma grave crise, gerando desemprego e pobreza. Outros países também foram afetados pela quebra da bolsa e suas economias também colapsaram. Enquanto o mundo capitalista estava em crise, a União Soviética não sentiu diretamente os efeitos e pôde se posicionar como uma alternativa ao modelo econômico predominantemente no Ocidente. As primeiras eleições presidenciais seguintes à crise tiveram como debate principal os caminhos a serem traçados pelo próximo presidente para reerguer a economia em frangalhos e ajudar as pessoas a saírem da pobreza e do desemprego. Venceu o democrata Franklin Delano Roosevelt porque propôs a intervenção estatal na economia como medida urgente a ser implementada para retirar os Estados Unidos da crise. Características do New Deal. O New Deal começou a ser aplicado logo após a posse de Franklin Roosevelt na presidência dos Estados Unidos em 1933. As principais características desse programa de recuperação econômica foram a intervenção do Estado na economia por meio da fiscalização das transações bancárias e das instituições financeiras, criação de sindicatos para facilitar a negociação entre trabalhadores e patrões, construção de obras de infraestrutura para gerar empregos e rendas, estimulando o mercado consumidor, concessão de empréstimos para pequenos agricultores, criação da previdência privada que garantia um salário mínimo para idosos, inválidos e desempregados. Consequências do New Deal.
Ao contrário dos anos de 1920, quando o Estado não intervia na economia, o New Deal, iniciado na década seguinte, seguiu o caminho inverso, isto é, a intervenção estatal na economia por meio da concessão de benefícios e da fiscalização das transações financeiras. O liberalismo entrou em crise e as ideias de livre mercado tiveram que ser revistas. Por outro lado, as ideias econômicas baseadas na participação efetiva do Estado na economia ganharam força não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Outra consequência do New Deal foi no âmbito político. Os primeiros resultados desse programa de recuperação econômica colaboraram para o aumento da popularidade do presidente Roosevelt e pavimentaram a sua reeleição para o novo mandato presidencial. Moral da história. Então, esse New Deal, na verdade, foi um programa de recuperação econômica nos Estados Unidos após a crise de 1929. Por quê? Porque com essa questão aí do American Way of Life, a economia acabou colapsando, fora que também os Estados Unidos eles estavam financiando a recuperação da Europa, ou melhor, de alguns países europeus, né, para ser mais específica, da Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu aí? Com o consumo exacerbado, também a liberação de créditos e financiamentos para a classe média e também fora o financiamento da recuperação de alguns países da Europa em relação à Primeira Guerra Mundial, então a economia norte-americana acabou colapsando. Então, o que significa isso? Os Estados Unidos, na crise de 29, ele parou de emprestar dinheiro para os outros países europeus para poder cuidar do próprio país, né, que estava colapsando também, né, devido ao American Way of Life, né? Porque por conta da liberação de créditos e financiamentos. Então, além de financiar a recuperação de vários países da Europa, então, para que a população de classe média pudesse adquirir os bens materiais e alcançar a tão almejada e ilusória felicidade através deles, então eles tiveram que adquirir créditos e financiamentos para poder financiar todo esse consumo, até porque a renda deles não era boa o bastante, sem contar que também tinha essa questão do chefe de família. Então, o homem ele acabava provendo para a família, né? E a mulher ela praticamente não trabalhava e só ficava em casa cuidando dos filhos, né? Então, até porque esse era o modelo ideal de família. Só que o que aconteceu? Com tudo isso, a economia colapsou, né? Então, as pessoas perderam o emprego. Algumas até acabaram ficando sem casa, né? E assim, aí, né, por elas terem perdido o emprego delas, então elas acabaram não comprando mais, né? E com isso a indústria acabou parando de vender. Então é por isso que acabou colapsando a economia, né? Além do altos índices de inadimplência, também a queda nas vendas e também a questão do financiamento da recuperação de alguns países da Europa da guerra, né? Então isso acabou colapsando a economia e nos anos 30, né, com a eleição e a reeleição de Roosevelt, né, então foram gerados empregos na iniciativa pública.
para poder dar aquele socorro ao país para que a população continuasse consumindo. Termina aqui a explanação do New Deal, o Plano de Recuperação Econômica. Aqui foi feito um paralelo com os podcasts anteriores American The Way of Life, o estilo de vida norte-americano, a qual consiste na felicidade alcançada através de bens materiais e do consumismo exacerbado de coisas supérfluas, além do financiamento, a recuperação de alguns países europeus do pós-guerra e, como consequência disso, a crise de 1929, que foi uma crise econômica mundial. Em contrapartida, não respingou muito no Brasil, a não ser pelo fato do Brasil acabar cedendo à industrialização e à consolidação de direitos trabalhistas após séculos de resistência à industrialização ao insistir num modelo econômico agrário. Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Por hora é isso. Até a próxima!